Atualmente eu sou aposentado, como eu disse, eu trabalhava com serviços gráficos, né? Serviços gráficos, serigrafia, estamparia, era esse trabalho que eu fazia. Hum. Aí, em 2010, no dia 2 de abril de 2010, eu tinha ido a São Paulo, e já quando eu saí pela manhã, eu senti bastante fraqueza, assim, nas pernas, nos braços, mas eu tinha que fazer compras, né? Comprar tecidos para a estamparia e tal. Aí eu fui, mas passei o dia todo mal. Cheguei em casa à noite, antes disso eu passei na casa da minha mãe, fiquei um pouquinho lá, despedi do meu pai, né? Foi a última vez que eu vi meu pai. Aí eu desci, uma sexta-feira, porque eu tinha que tocar o trabalho no fim de semana, né? Mas quando eu cheguei em casa, já cheguei me arrastando, assim, sabe? Muito mal, mal consegui tomar um banho, não consegui comer nada. E aí já me deitei, e aí eu tinha o hábito, infelizmente, de fumar, né? Hoje, graças a Deus, há 12 anos que eu não fumo, fumei durante 33 anos. Uhum. Aí quando eu tinha o hábito de acordar de madrugada para fumar, tomar um cafezinho, fumar, ir no banheiro, tal. E aí eu tentei levantar, aí eu não consegui mais. Aí não consegui mais, acordei a minha esposa e ela falou, eu falei para ela, nossa, eu acho que eu estou tendo, sei lá, um AVC. Ela falou, que é isso? Que AVC? Aí eu tentei levantar, caí, aí ela, por sorte ali, a irmã dela, né, o cunhado, morava ali perto, chamou eles e me levaram até o Hospital Municipal da cidade de São Vicente. E ali eu fui tratado, naquela época, nós vivíamos uma pandemia, né? Foi Sim. pandemia de dengue. Eu fui tratado como se fosse dengue e tal. Cheguei tão mal que cheguei de cadeira de roda lá. Hum. E depois de umas 2 horas de observação, me mandaram de volta. Fui tratado como se tivesse dengue e tal. Mas no dia seguinte, eu amanheci ainda pior. Amanheci pior ainda. E aí só que a gente resolveu ir para um hospital maior, a Santa Casa de Santos, que é ali ao lado de São Vicente. Ao chegar lá, o procedimento foi o mesmo, mas aí a minha esposa, ela não aceitou, contestou com a médica, olha, ele está paralisado da cintura para baixo. E ela então resolveu me internar para saber o que eu tinha. Uhum. E depois de internado, foi ali uns 4 dias de luta para saber o que eu tinha. Foi feito vários exames. E aí, então, até que descobriram que eu tinha síndrome de Guillain-Barré, uma Ei, doença neurológica que ataca os nervos periféricos da pessoa, paralisa, ataca é bem até as grave. vias respiratórias. Aí, o que aconteceu? Quando descobriram que eu tinha essa síndrome, eu fui imediatamente entubado e fiquei muito mal. Eu fiquei no total de 74 dias internado na Santa Casa de Santos. Uhum. Foram 42 dias na UTI. Desses 42 dias na UTI, eu tive uma parada respiratória, trombose venosa profunda. Fiquei muito mal mesmo. E os médicos davam pouca esperança, mas fazia de tudo. Eles acreditavam que eu, por ser jovem na época, né, tinha condições de me recuperar. Eu só sei que eu fiquei tão mal que aí veio a minha primeira experiência. Hum. Chamamos aí de quase morte, né? E então, eu saía do meu corpo e conseguia, então, ver os médicos tocar em mim, mexer em mim, e acompanhava tudo aquilo ali. Mas o mais engraçado é que eu não conseguia ouvir. E eu até entendia mais ou menos o que eles falavam, tipo por mímica, mas eu não entendia bem, mas eu sabia que eles estavam falando de mim, mexendo em mim. E ali eu fiquei por um bom tempo ali. E quando eu saía do meu corpo, eu comecei a circular pela Santa Casa de Santos, procurar os meus parentes, e eu via eles muito triste, muito aborrecido, chorando, e eu tentava falar, eu falava com eles, mas, claro, eles não me viam e nem me ouviam.
e eu sabia que eles estavam desesperados, e eu ficava por ali vagando, assim, como se fosse um filme. Eu não passava por porta, nada, para mim não tinha porta, eu atravessava paredes, e fiquei, assim, bastante mal mesmo, né? Esse período que eu fiquei ali, peregrinando, ali, vamos dizer, pela Santa Casa de Santos, pelos corredores, até que o meu pai, em São Paulo, ele estava preparando para vir me visitar. Ele morava em São Paulo, né? Só que ao, ao chegar em Santos, ele se sentiu mal e o médico aconselhou a ele voltar, a ele não me ver, que isso ia fazer mal. Ele tinha problema de pressão alta, né? Era hipertenso. Então ele voltou muito chateado por não conseguir me ver. E aí ele pegou, quando ele voltou para a casa dele em São Paulo, ao descer a escada, ele teve um AVC. Aí ele bateu a cabeça, né? Aí ele teve um traumatismo craniano, foi internado no Hospital Saboia de Jabaquara, ali na Zona Sul, onde foi operado, tá? Mas depois de 2 semanas ele veio a falecer. Ele veio a falecer depois de 2 semanas, mas, assim, e eu continuava lá, então a família ficava nesse drama. Enquanto eu estava na UTI na Santa Casa de Santos, meu pai na UTI, no Hospital Samboia de Jabaquara. Mas aí meu pai faleceu. Só que meu pai faleceu, só que como eu estava com esse dom, né, de sair do corpo, eu saí e fui até o enterro do meu pai. Não me lembro de eu ter ido, pegado ônibus, pegado carro. Eu me lembro de ter chegado lá no cemitério de Campo Grande, né, de Santa Amaro, onde eu pude acompanhar o enterro dele, onde eu pude ver as vestes que ele estava usando, saber mais ou menos assim de quem foi no enterro. E aí, depois disso, eu retornei novamente para a Santa Casa, e depois de uma melhora, eu voltei para o corpo novamente. Eu dei uma bela melhorada, voltei para o corpo. Aí os médicos falaram assim: olha, agora a gente vai ter que tirar seu Jaime da UTI, porque senão vai infeccionar, por causa da tubulação, né, que está entubado. Aí eles me tiraram. Esse período que eu voltei para o corpo, eu até conseguia reconhecer algumas pessoas, que liberaram até a visita, porque eu dei uma melhorada. As pessoas chegavam lá e perguntavam, a minha esposa falava: Jaime, a Sueli que está falando, sua esposa, você me reconhece? Pisca o olho 2 vezes, aí eu piscava e tal. Aí eles me tiraram da UTI e me levaram para o quarto. Só que no mesmo dia, eles me tiraram do quarto, eu tive uma parada respiratória. Eu não estava pronto ainda para poder sair da UTI, mas eles tinham que tirar, porque conforme a própria equipe médica falou para minha família, senão ia infeccionar, e a infecção generalizada ia me levar à morte. Bom, com essa parada respiratória, então eu tinha uma nova EQM. Eles me reanimaram e tal, só que aí eu saí do corpo novamente. Só que aí eu não permaneci por aqui. Eu não permaneci. Eu subi para um outro plano. Eu subi para um outro plano, só que aí um lugar completamente diferente, onde tinha pessoas que eu não conhecia. Uma cidade totalmente escura, uma cidade onde tinha pessoas assim, pela fisionomia que eu lembro, né, hoje, usava capuz, usavam foice, algumas coisas assim, algum tipo de arma, e quando eles me viam, eles me perseguiam. Então eu era o tempo todo perseguido, vivia o tempo todo fugindo, o tempo todo, sabe, tentando me escapar. Eu me lembro que eu entrei num... Tem sempre essa história, né? Eu acho que o cara que fez o filme Ghost
certamente entrevistou alguém que teve um EQM. Só pode ser, porque eu entrei no trem, só que o trem ele não tinha ninguém, era vazio, só tinha eu. E esse trem andava, e eu sempre perseguido. Até que chegou num certo lugar, esse trem, ele parou, aí eu desci, e nesse local eu consegui avistar uma mulher, que ela estava com as vestes azuis, parecendo essas pessoas que trabalham com limpeza em estação de trem, de metrô. E ao ver ela, eu perguntei assim, eu me lembro de ter perguntado, senhora, que lugar é esse? Aonde eu estou? Aí, ao me ver, ela saiu correndo, levou um baita um susto, correu. E eu ainda tentei ainda achar, mas eu não consegui ver mais ela. Ela sumiu. Foi quando eu percebi que eu estava novamente sendo perseguido por aquelas pessoas vestidas de preto, usavam roupas parecendo, como dizer assim, batinas de padre, roupa escura, sabe? Sempre correndo atrás de mim. E eu voltei novamente para esse trem, e esse trem continuou a viagem, e a perseguição continuou. Eu tentava, às vezes, sair, esconder, mas eles me achavam. E foi uma luta, foi muito difícil conseguir fugir dessa parte, dessa segunda parte que eu tive, dessa segunda EQM. Um lugar estranho, mas depois de muita luta, eu consegui localizar uma fonte de luz, um raio de luz. E aí, então, eu vi aqui naquela direção, eu falei, eu pensei, eu vou correr para ali, tentar chegar naquela fonte de luz. E sempre perseguido, até que eu consegui, com muito sacrifício, chegar a essa fonte de luz. Quando eu cheguei na fonte de luz, que a fonte de luz conseguiu me iluminar, as pessoas que me seguiram não conseguiram mais adentrar onde eu estava. Eles pararam ali, e ali começou uma terceira EQM, uma terceira fase, aonde eu subi nesse raio de luz. Foi aí, então, onde eu encontrei um lugar onde eu coloquei nome de paraíso, porque era um campo verde, com muitas flores, muitas aves, as pessoas com vestes predominantemente branca, com detalhes azuis e dourados, e pessoas assim bastante tranquilas. E aí, nesse lugar, eu pude encontrar algumas pessoas inclusive ligadas à minha família. Eu pude encontrar minha mãe, eu pude encontrar meu pai, eu pude encontrar um irmão meu que tinha morrido em 2004, lembrando que a minha doença foi em 2010. Encontrei a minha avó, encontrei tios meus e até algumas pessoas, alguns amigos. Consegui encontrar, conversar com eles, e a gente vivia numa união, assim, num verdadeiro paraíso. Até a fala das pessoas eram falas assim, suaves, calmas, tranquilas. E aos sábados, eu até te mandei, não sei se foi para você que eu mandei um e-mail, que eu relato assim, aos sábados, nós fazíamos um preparo para uma festa que ocorria no domingo. Era uma festa regada a leite e frutas. Nós ordenávamos leite das cabras, das vacas, todo mundo participava em harmonia, porque no domingo vinha a esse local um mestre, que ele vinha nos dar palestra e falava com a gente, e a gente, então, no sábado, deixava todo mundo preparava aquelas festas, e é a coisa maravilhosa que ele falava com a gente. E por ali eu permaneci por muito tempo. Por ali, que nem eu já disse, eu encontrei meu pai, que já tinha morrido. Lembra do começo da história? Meu pai já tinha morrido, eu tinha no enterro da minha mãe, estava viva. A minha mãe estava viva ainda, mas eu encontrei com ela por lá também. Encontrei a minha irmã, que também estava viva, e um irmão meu que faleceu agora em 2019, que também estava vivo. E aí, então,
eu até fico meio constrangido de falar, porque sai um pouco da EQM, o que eu vou falar, e entra um pouco na parte de evidência. Por exemplo, quando eu voltei, eu disse para os meus parentes algumas coisas. Por exemplo, eu disse que a ordem da morte dos meus irmãos seria a minha irmã. Eu tinha um irmão falecido em 2014, mas minha irmã, ela faleceria. A minha mãe faleceria, minha irmã, e depois um outro irmão meu, o que de fato acabou acontecendo. Minha mãe faleceu em 2010, em dezembro, a minha irmã em fevereiro de 2011, e o meu irmão agora em agosto de 2019. Então, aquela sequência que eu havia falado acabou assim acontecendo. E outras coisas estranhas assim por lá, que aí há uma certa confusão, porque veja bem, depois que eu saí primeiro eu vou terminar, chegar até o final dessa minha experiência, no lugar onde eu chamo na parte luminosa da EQM. Depois de bastante tempo lá, de encontrar pessoas, parentes, tal, amigos e pessoas desconhecidas que eu conheci, chegou um belo dia, dois mestres, que eu chamo de guardiões, vieram me chamar e disse que para me acompanhá-los. Aí eu fui até um determinado lugar, um corredor, onde lá tinha mais três pessoas. Tinha três pessoas, duas sentadas e uma em pé. Apenas essa que estava em pé, que veio falar comigo. Aí me disse que já era chegado o meu tempo e que eu tinha ido lá fazer uma experiência e que eu não podia ficar ali, que eu fui levado até ali para poder fazer essa experiência e saber como é, para quando eu voltar, dependendo do meu comportamento, de como eu agir, do que eu fizer, e vai ser determinado lugar aonde eu vou ficar. Se é aqui na Terra, se é na parte escura da EQM, ou se é na parte clara. E aí, depois que ele me falou isso, então os dois guardiões me acompanharam até o mesmo ponto de luz aonde eu entrei. E eu ainda indaguei a eles se eu podia despedir das pessoas. Ele disse, apenas de longe, apenas cumprimenta de longe, não pode chegar perto. Aí, então, eles me acompanharam até aquela fonte de luz, onde eu pude retornar até o hospital, onde eu saí, depois voltei para o meu corpo novamente, e aí depois tem mais história. Vou deixar você fazer algumas perguntas, depois eu cumprimento.